Olá pessoal, no vídeo de hoje estarei falando sobre alguns casos criminosos que envolveram videogames. Antes de mais nada, já quero deixar claro que este vídeo de forma alguma tem o intuito de passar a mensagem de que videogames podem influenciar pessoas a cometerem crimes. Os casos mostrados a seguir são de criminosos perturbados e que cedo ou mais tarde poderiam causar problemas. Além disso, para uma mente perturbada, qualquer coisa pode servir de influência. Há casos desconhecidos de pessoas que cometeram crimes influenciadas por outros tipos de mídias, como livros, filmes e seriados. Então seria tolice culpar os jogos por esses crimes. Então, aviso dado, vamos para o vídeo. Alexandra Tobias, de 22 anos, era viciada no jogo Farmville, que era um jogo flash que podia ser acessado no Facebook. O jogo consistia em cuidar e gerenciar da sua própria fazenda online, sendo bastante popular na sua época. O jogo fechou em 2020, já que o Facebook parou de suportar jogos flash nessa época, e também por causa do próprio fim da vida útil do Adobe Flash Player. O caso ocorreu em janeiro de 2010, quando Alexandra estava em mais uma de suas longas sessões de jogo. Durante sua intensa jogatina, seu filho Dylan Lee Edmondson, de apenas 3 meses, começou a chorar, provavelmente por causa da negligência da mãe, que naquele ponto preferia cuidar da sua fazenda no Facebook a dar o mínimo de atenção ao filho. Por conta dos intensos choros de seu filho atrapalharem a sua colheita virtual, Alexandra se irritou. Tobias admitiu que balançou Dylan violentamente em 2 ocasiões durante aquele dia e pode tê-lo golpeado na tentativa de fazê-lo parar de chorar. A força aplicada foi suficiente para causar lesões fatais na criança. O incidente levou Alexandra a ser acusada de homicídio em 2º grau. Em janeiro de 2011, ela se declarou culpada e recebeu uma sentença de 50 anos de prisão. A sentença foi emitida com base na gravidade do crime, mas também levando em conta fatores como a confissão e o arrependimento de Tobias. Atualmente, Alexandra Tobias cumpre pena na Flórida, enquanto sua tão importante fazenda nem mesmo existe mais. Lineage 2 é um MMORPG de fantasia medieval, lançado pela NCSoft em 2003, ambientado no mundo de Aden, onde os jogadores podem escolher diferentes raças e classes para explorar, lutar e participar de eventos épicos. Com foco em progressão de personagem, economia robusta, guerras e batalhas PVP em larga escala, o jogo também possuía sistema de guildas, que são como grupos de jogadores que se unem para obter objetivos em comum no jogo. Dentre esses objetivos podem ser citados a progressão de personagem, a dominação de servidor, vitória em guerras contra outras guildas e etc. Em 2008, na Rússia, 2 guildas rivais, conhecidas como Platânio e Ku Klux, se juntaram virtualmente para discutir a morte de um jogador de um dos lados. Da discussão, escalou para uma batalha virtual, onde a guilda Platânio saiu vitoriosa. Extremamente irritados e frustrados com a derrota e a desmoralização virtual, a guilda derrotada desafiou a vencedora para uma revanche, só que dessa vez a pancadaria seria na vida real. Durante o encontro na cidade de Ufa, na Rússia, a guilda começou a rixa, onde socos e pontapés eram deferidos sem dó. Durante a luta, um jovem de 22 anos chamado Albert Kazanov, líder da guilda Platânio, foi brutalmente espancado, sendo encaminhado ao hospital, mas infelizmente não resistindo. Não há dados concretos do que aconteceu com os assassinos, mas provavelmente foram presos e condenados. O jogo Legend of Mir 3 é um MMORPG de fantasia desenvolvido pela We Made Entertainment, lançado em 2001 como sequência de Legend of Mir 2. O jogo se destaca por seu estilo gráfico 2.5D,
combates dinâmicos e ambientação inspirada na mitologia oriental. Os jogadores escolhem entre classes como guerreiro, feiticeiro, taoísta e exploram um vasto mundo repleto de masmorras, missões e combates PVP intensos. Com um forte foco em comunidade e disputas territoriais, Legend of Mir 3 foi especialmente popular na Ásia e na Europa, consolidando-se como um clássico entre os MMORPGs da época. Em 2005, Qiu Shengwei, que provavelmente vou continuar falando errado até o final deste tópico, era um jogador assíduo de Legend of Mir 3 e possuía um item extremamente raro, a Dragon Saber, que significa espada do dragão. Pouco depois de conquistá-la, ele emprestou a seu amigo Zhu Kai-Ouyuan. Porém, Zhu traiu sua confiança e vendeu a espada no valor de 7.200 yuan, que na época era cerca de R$2.000. Inconformado com a traição, Qiu foi à delegacia, mas recebeu a notícia de que a arma roubada não era real e que a polícia nada podia fazer. Em 2005, temos que lembrar que jogos e MMOs não eram tão populares como são hoje, e por isso, a lei não costumava cobrir determinadas situações. Enfim, frustrado e sem uma solução oficial, Qiu confrontou Zhu pessoalmente. Durante a discussão, Qiu esfaqueou Zhu, resultando na morte do mesmo. Os promotores disseram que Zhu prometeu dar cerca de $870 da venda da arma a Qiu. O acusado, no entanto, não quis aceitar o dinheiro, visto que até nisso Zhu queria lucrar, e atacou-o, apunhalando no peito até a morte. Qiu Shengwen foi preso e julgado pelo crime. Ele foi condenado à pena de morte e atualmente não há mais registros de seu paradeiro. Halo 3 é um jogo de tiro em primeira pessoa desenvolvido pela Band e lançado em 2007 para Xbox 360, sendo o terceiro título da icônica franquia Halo que dispensa apresentações. Já Daniel Patrick era um jovem de 17 anos que era extremamente viciado em Halo 3. Incomodados com o vício do filho, que nada mais fazia a não ser matar Covenants, os pais de Daniel o proibiram de jogar o videogame. Frustrado e irritado com tais imposições, Daniel pensou num plano cruel. Se aproveitando de seu acesso a armas de fogo, Daniel decidiu assassinar seus pais por vingança. Então, em outubro de 2007, Daniel foi até o quarto dos pais e falou, abre aspas, vocês podem fechar os olhos? Tenho uma surpresa para vocês. Fecha aspas. O pai pensou se tratar de algo agradável, mas então ouviu um tiro contra a mulher, na época com 43 anos. Após isso, Daniel também atirou no pai e colocou a arma na mão do mesmo para que o crime parecesse um homicídio seguido de suicídio. A mãe de Daniel faleceu, mas seu pai não, e em junho de 2009 ele foi condenado a 23 anos de prisão. Sua pena poderia ter sido de prisão perpétua, porém, sua defesa alegou que a sua idade e o vício do videogame o tornaram menos responsável por suas ações. Além disso, seu pai lhe pediu leniência, falando que o filho se arrependeu bastante do que fez. Em 2009, a mídia perseguia bastante os videogames. Por isso, a sentença de Daniel Patrick deve ter sido branda, visto que a tese da defesa encaixou como uma luva. Daniel Patrick está atualmente cumprindo sua pena de 23 anos pelo assassinato de sua mãe, Susan, e pela tentativa de assassinato de seu pai, Mark, em 2007. Manhunt é um jogo de ação e stealth, lançado em 2003 pela Rockstar Games, conhecido por sua violência explícita e gráficos sombrios. No jogo, o jogador controla James Earl Cash, um prisioneiro que, após ser forçado a participar de um jogo macabro transmitido por um diretor misterioso, deve escapar de assassinatos enquanto usa métodos brutais para eliminar inimigos.
Manhunt é conhecido por ser um dos jogos mais violentos já criados, até mesmo para sua criadora, a Rockstar Games, que é conhecida por franquias como GTA e Red Dead Redemption. O nosso caso é sobre Stefan Pekira, de 14 anos, que foi assassinado a golpes de martelo por Warren LeBlanc, de 17. Após investigações, foi encontrada no quarto de Warren uma cópia do jogo Manhunt. Já que no jogo há cenas de assassinato similares àquela realizada por ele, logo o jogo foi culpado pelo assassinato do garoto e mais uma vez levantou-se o questionamento sobre a censura de determinados jogos como Manhunt. O criminoso ainda disse que não pretendia matar Stefan. Suas palavras para a polícia foram, abre aspas, eu não pretendia matá-lo a princípio, mas quando vi o sangue eu não me controlei e o golpeei mais vezes. Fecha aspas. A Rockstar Games teve diversos problemas com o jogo, que foi banido em diversos países como o Reino Unido, Alemanha e Austrália. Além disso, os pais de Stefan procuraram um advogado e processaram a empresa no valor de 50 milhões de libras. No entanto, o pedido foi indeferido, pois foi entendido que Warren possuía total culpa de seus atos, e ainda a cópia do jogo que supostamente havia sido encontrada no quarto do assassino, na verdade havia sido encontrada no quarto da vítima, Stefan. Também foram levantadas outras possíveis motivações para o crime, como questões financeiras ou drogas. Prius Online, também conhecido como Anima Online em algumas regiões, é um MMORPG desenvolvido pela coreana CG Internet e lançado em 2008. O jogo é conhecido por combinar elementos tradicionais de MMORPG com um forte enfoque na narrativa e no desenvolvimento emocional entre personagens. É como se fosse um Second Life. Seu maior diferencial é a mecânica de relações entre jogadores e seus personagens companheiros. Kim e Choi, um casal coreano na casa dos 20 anos, eram jogadores ávidos de Prius e outros jogos online. Eles estavam tão viciados que a vida virtual passou a ser prioridade em relação à vida real. O problema é que eles tinham uma filha de 3 meses de idade. O casal jogava em cybercafés, que, para quem não sabe, são como se fossem as lan houses. Ou seja, eles deixavam a filha sozinha em casa, que lá ficava por períodos de até 12 horas por dia. Acontece que a filha recém-nascida havia sido substituída por uma virtual neste tal jogo, que recebia toda a atenção dos pais, enquanto a verdadeira apenas uma garrafa de leite por dia. Até que um dia, ao retornarem para a vida real, perceberam que a sua filha não estava bem e ligaram para os serviços de emergência. Com a chegada da polícia, o casal afirmou que havia encontrado o corpo da filha pela manhã e não sabia o que poderia ter acontecido. Porém, os policiais suspeitaram do estado do corpo e foi realizada uma perícia que confirmou que a filha não era alimentada há dias. Após o funeral, os pais tentaram escapar, mas não obtiveram sucesso e foram presos. Eles disseram, abre aspas, devido ao nosso sentimento de culpa, não estivemos em uma sala de jogos para computador ao longo desses 5 meses. Fecha aspas. A prática do swearing foi popular entre os anos de 2017 e 2019 e consistia numa pegadinha que era aplicada a youtubers ou streamers durante suas lives. A brincadeira consistia em fazer uma falsa denúncia às autoridades, que na casa de determinado streaming havia uma bomba, drogas ou um grupo terrorista. Enfim, algo que fosse de interesse da equipe da SWAT. A pegadinha é bastante perigosa, pois o susto pode levar a equipe da SWAT a entender como uma ameaça, resultando em fatalidades, fora o fato de estar desviando a equipe para ocorrências desnecessárias. Porém, infelizmente essa pegadinha teve que causar uma fatalidade para que não fosse mais repetida. Em uma disputa entre 2 jogadores de Call of Duty World War II, um deles, Cass Vayner, ficou irritado com uma perda.
O jogador vitorioso havia sido Shane Gaskill, e em uma troca de ameaças, Viner decidiu punir Gaskill com um ato de Swearing. Então, Viner pediu ao notório praticante de Swearing, que era chamado de Tyler Barris, para realizar a ação. Barris então ligou para a polícia de Wichita, Kansas, fingindo ser Gaskill e afirmando que ele havia matado seu pai e estava segurando sua família como refém. No entanto, o endereço fornecido por Tyler não era dele, mas de um homem inocente, Andrew Finch. A polícia respondeu à chamada falsa e foi até o endereço. Andrew Finch, que não tinha nada a ver com a disputa entre os dois, saiu de casa para verificar o tumulto e foi baleado por um policial que acreditava que ele estava armado. Finch morreu no local. O objetivo de Viner era punir Shane Gaskill, objetivando que ele tivesse responsabilidade sobre essa acusação falsa feita a SWAT. Porém, a polícia descobriu todo o caso, e Tyler Barris foi preso e acusado de várias ofensas, incluindo conspiração para cometer swearing, relatórios falsos e homicídio involuntário. Em 2019, ele foi condenado a 20 anos de prisão federal. Já Viner foi condenado a 15 meses de prisão em 2019 por incitar ao swearing e foi proibido de jogar videogames online por 2 anos após cumprir a sua pena. Bom pessoal, esse foi o vídeo. Se gostou, curta e comente. E se quiser acompanhar o canal, considere se inscrever-se. Então é isso, valeu!